pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje é dia 9 de julho de 2020, uma quinta-feira, nosso último dia de aula dessa semana. E pra gente começar aí nosso momento de aprendizagem, a gente vai para quê? Pra oração. Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Amém. Vamos lá para a nossa primeira aula de hoje. Nesse primeiro momento, vocês vão precisar de quê? Do livro de história, na página 47 até a página 49. E a gente vai terminar o nosso assunto que a gente viu ontem sobre as entradas e bandeiras, certo? Então que a gente ficou na metade porque o assunto era um pouco extenso, então a gente vai continuar hoje. Os ciclos das bandeiras. O período em que as bandeiras existiram pode ser dividido em ciclos de caça aos indígenas e os ciclos de mineração. No ciclo de caça ao indígena, as bandeiras dedicavam-se a capturar os indígenas para vendê-los como escravos para as lavouras. Muitos bandeirantes desses ciclos tornaram-se famosos, que foi Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, Fermão Dias Paz, Bartolomeu Buenos da Silva, conhecido como Anhanguera, Domingos Jorge Velho e Borbas Gato. Aí a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é Antônio Raposo Tavares, que foi um bandeirante que percorreu do norte ao sul do território brasileiro pelo interior, em busca dos indígenas para vender como escravos. Esse bandeirante atacou diversas aldeias jesuítas localizadas em território espanhol. Tal ação teve como efeito a integração ao Brasil de grandes extensões territoriais. Manuel Preto foi o fundador da freguesia do Ó, em São Paulo, e comandante da expedição que foi contra o aldeamento dos jesuítas de Gairá, em 1628. Fermão Dias Lopes ficou conhecido como caçador de esmeraldas, porque partiu de São Paulo à procura de esmeraldas. Esse bandeirante morreu segurando um saco cheio de pedras verdes, que acreditavam ser as esmeraldas, o que lhe rendeu o título de governador das esmeraldas. Também foi responsável por dar início ao período de mineração de ouro em Minas Gerais. Então ele aí teve um apelido que realmente foi favorável ao que aconteceu com ele. Bartolomeu Buenos da Silva foi o conhecido bandeirante que colocou fogo em aguardente e fez os indígenas acreditarem que faria o mesmo com eles caso não dissesse onde encontrasse ouro. Com medo, os indígenas disseram. Por esse motivo ficou conhecido como Anhanguera, que na língua indígena significa diabo velho. Foi o primeiro bandeirante a explorar a região onde atualmente é o estado de Goiás. Borba Gato era genro de Fermão Dias Paz. Esse bandeirante foi acusado de assassinar o administrador-geral de das Minas, Dom Rodrigo Castelo Branco, o que fez com que ele se refugiasse no sertão. Quando então descobriu ouro na serra de Saarabuçu e no Rio das Velhas, depois passou a ter grande prestígio. Por último, Domingos Jorge Velho, que foi o bandeirante responsável pela destruição dos quilombos dos Palmares, cujo o líder foi Zumbi dos Palmares. O quilombo dos Palmares abrigava muitos escravos fugidos e já havia lutado contra várias outras expedições anteriores. A gente tem aqui a imagem de Domingos Jorge Velho. A gente viu aí as pessoas que eram responsáveis dentro do ciclo de caça aos indígenas. Agora a gente vai iniciar o ciclo de mineração. No ciclo de mineração, as bandeiras dedicavam-se a encontrar e explorar riquezas minerais, que eram ouro, diamante, prata, entre outros. Nesse período, as bandeiras exploraram o entorno dos rios Tietê
e da Paraíba. Depois chegaram à Serra da Mantiqueira e foram até o Vale do Rio São Francisco, onde encontraram ouro. Logo após, outras minas foram descobertas em Goiás e no Mato Grosso. Os principais bandeirantes do ciclo de mineração foram Fernão Dias, que explorou a região das Minas Gerais à procura de esmeraldas, não conseguindo encontrá-los. Bartolomeu Buenos da Silva, que descobriu ouro em Goiás, Pascoal Moreira Cabral, que descobriu ouro em Cuiabá, e Rodrigo Arzão e Borba Gato, que descobriram ouro em Minas Gerais. As bandeiras do ciclo de mineração trouxeram várias consequências: a descoberta de riquezas e minerais, o povoamento do interior do país e a expansão territorial da região do Centro-Oeste. As moções. O que foram as moções? Foram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos e instrumentos de trabalho, pólvoras e armas, os que se dedicavam à procura de minérios. Eram organizadas por Pascoal Moreira Cabral, que foi quem descobriu o ouro em Cuiabá, e os tratados do limite assinado entre Portugal e Espanha só no século XVII só confirmaram as conquistas territoriais dos bandeirantes, resultando na configuração atual do Brasil. Então, as divisões que existem hoje aí das regiões vieram através dos bandeirantes, das entradas e bandeiras. Terminamos aí a página 48, vamos para a página 49, que é onde começa a nossa atividade. Primeira questão é assim: por quem eram organizadas as entradas? Quem era responsável por organizar essas entradas? Segunda questão: quais eram os objetivos das entradas? Então, o que é que eles queriam quando resolveram fazer essas entradas? Terceira questão: quem comandou a primeira entrada? Quem foi o responsável pela primeira entrada que aconteceu no Brasil? Quarta questão: marque E para as características de entrada e B para as características das bandeiras. Então, vocês vão aí ler as questõezinhas e vão assinalar B para o que for bandeira e E para o que for para as entradas. Quinta questão: marque com um X as respostas corretas para completar as frases. Aí tem: os bandeirantes partiram de Pernambuco, São Paulo da Bahia. Letra B: os mamelucos negros ou capitães que chefiavam as bandeiras. Aí na sexta questão: quais foram os ciclos das bandeiras? Teve 2 ciclos que a gente já falou, que eu falei aqui com vocês hoje sobre os ciclos, então vocês vão estar aí dizendo qual é o nome delas. Sétima questão: qual o objetivo do ciclo da caça dos indígenas e do ciclo da mineração? Então, qual era o objetivo? O que é que eles tinham de interesse quando resolveram fazer esse ciclo de caça ou ciclo de mineração? A oitava questão: quem era o caçador das esmeraldas? Quem foi que ficou conhecido pelas esmeraldas, que morreu segurando um saco de pedras verdes que acreditava ser as esmeraldas? Nessa página a gente finaliza a nossa atividade de hoje. A gente não vai avançar mais Tem outras atividades ainda desse assunto? Tem, mas a gente não vai avançar hoje, certo? Então a gente vai ficar por aqui. Respondo a atividade e daqui a pouco a gente volta com a correção.